para vocês receberem com muito carinho as meninas da família Moutinho. Aplauda ao Senhor. Amanda, Renata, Deus abençoe vocês, meninas. Deus use vocês. Hoje sempre. Boa tarde. Podem sentar. Olá, boa tarde, boa tarde. É um prazer estar aqui com vocês. A gente vai tentar compartilhar um pouquinho da nossa história, nossa trajetória, a história da nossa família. E espero que a gente seja usada pelo Senhor para a gente agregar na vida de cada uma que está aqui, de cada um que está aqui. Gente, é um prazer hoje estar aqui. Pastor Mário, muito obrigada pelo convite. É muito bom ter tanta gente aqui especial para a gente poder compartilhar um pouquinho da nossa história. Então, agora a gente vai se apresentar um pouquinho mais, né? Eu sou a Amanda, CEO do Grupo Rio Zen, né? Que a gente compõe concessionárias da marca Toyota, BYD e Lexus, que é a divisão premium da Toyota. Eu sou Renata, sou CEO do Grupo Somos Sonho, que são detentores da marca Sapatella e Sonho dos Pés. Sou esposa do Stefano, mãe da Maitê e de um pequeno que está vindo aqui. E é isso, frutos de uma família muito intensa, empreendedora, unida, que sempre uniu fé e propósito. Aqui eu vou falar um pouquinho para vocês sobre a nossa história, assim, a história do grupo. O grupo, a gente às vezes vê, né, parece que foi rápido, mas a gente começou em 1978. Quem foi o fundador foi o meu avô. A primeira loja nossa foi em Nova Iguaçu. E aí, em 1989, foi quando nasceu a marca Sonho dos Pés, de fato. Então, antes, cada loja, a gente começou como uma loja de bolsas e malas no início. E aí, quem conhece a bagagem hoje era muito parecido com isso. Depois que a gente introduziu os calçados, em 1989, só que nasceu, de fato, a marca Sonho dos Pés. Em 2008, a gente adquiriu a marca Sapatella, já uma marca também de um grupo familiar, já bem mais na frente. Em 2002, a gente começou na sociedade de motocicletas, né? E também na agropecuária. Em 2010, a gente adquiriu a Toyota. Em 2014, a gente entrou em um segmento de postos de gasolina. Em 2015, a gente, quando entrou na Toyota, era uma sociedade de uma pessoa que entendia muito do ramo. Eles saíram, então, em 2015, de fato, que a gente ganhou a concessão da Toyota com a nossa família, sendo os únicos sócios. E em 2023, recentemente, a gente estreou na jornada da marca BYD. Então, hoje, atualmente, né, o grupo compõe de 235 lojas no varejo de calçados espalhados pelo Brasil inteiro. Automóveis, a gente compõe as 6 concessionárias Toyota, uma Lexus e 4 da BYD. Motocicletas, 44 negócios entre Rio e outro estado. E postos e agronegócios. A gente falando aqui, como a Rê disse, parece que é simples, parece que está tudo construído, que é fácil, mas não, essa história já tem quase 50 anos que vem sendo construída e continua sendo construída. Então, é isso que a gente quer passar para vocês, como que foi essa trajetória da nossa família, como está sendo essa parte da sucessão, da gente nos negócios, e como a gente ainda continua construindo sonhos, né? E tudo começou com um sonho grande. Um sonho do meu avô, Zelino Moitinho. Ele começou com uma história de vendedor. Eu não sei quantos aqui conheceram a loja Rei da Voz. É uma loja bem antiga, que era de eletrodomésticos, parecida com uma Ponto Frio hoje. Ele começou como vendedor, fez uma carreira de vendas nessa loja. E aos 40 anos, que para a gente hoje 40 anos é muito jovem, mas aos 40 anos que lá atrás você já era considerado como uma idade, né, com uma história, ele já com 3 filhos já adultos, ele resolveu empreender, arriscar tudo, porque ele tinha um sonho grande de deixar algo melhor para os filhos dele, deixar um legado. E é por isso que nós estamos aqui hoje, né? E quando a gente fala de sonho grande, ou de empreender, ou de qualquer coisa que venha do nosso coração, a gente fala que o primeiro passo está na intencionalidade do que está no nosso coração, né? Então, não adianta a gente ter um sonho e isso não está latente, isso não está claro para a gente não colocar nisso energia, não colocar foco, não acreditar nisso, nesse propósito, né? Não crer que isso vai acontecer. E aí, eu pergunto para vocês, é uma pergunta que para vocês refletirem agora,
após a nossa palestra, o que a gente vai conversar aqui, mas o que é o sonho grande de vocês? Eu acho que essa pergunta parece um pouco óbvia, mas tem pessoas que não têm essa clareza. Tem pessoas que têm isso com uma facilidade, já sabem qual é o sonho grande, e tem pessoas que param para refletir realmente qual é o meu sonho grande, o que é que me move, o que é que vai me tirar da zona de conforto, o que vai fazer mover céus e terras, ter a fé do impossível, do inabalável, para eu conquistar esse sonho. Então, essa é a pergunta que vai ficar aí para vocês pensarem. Qual é o sonho grande de vocês? E quando a gente fala de sonho grande, teve um sonho grande lá atrás, né, dele, do nosso avô, e a gente vai renovando os sonhos, são muitos os sonhos grandes de hoje que a gente tem. Mas quando a gente fala de sonho grande, não tem como não falar sobre empreender. E quando eu falo sobre empreendedorismo, eu adoro falar sobre isso, para mim é muito além de você abrir um negócio. Empreender é, de fato, uma mentalidade, é uma atitude, é uma forma da gente enxergar o mundo, vendo oportunidade, onde nem sempre, onde as pessoas estão vendo um obstáculo, onde as pessoas estão vendo uma dor, onde as pessoas estão vendo dificuldade, o empreendedor, ele vê realmente oportunidade, onde ninguém vê. Então, isso é muito mais do que abrir um CNPJ. Muitas pessoas, às vezes, abrem um CNPJ, mas não têm essa mentalidade, e, por não ter essa mentalidade, não conseguem construir o sonho grande. Então, antes de tudo, a gente precisa trabalhar aqui. Qual é a mentalidade de empreendedor que a gente está disposto a ter? E a gente vai falar um pouquinho sobre isso, né? E a gente entra na jornada empreendedora, né? Que, para muitos, isso é um pouco claro, e para outros, nunca se ouviu falar, né? Então, a gente está aqui para realmente compartilhar do que a gente acredita que é uma jornada empreendedora, para dar aquele primeiro start, para você tirar aquele sonho realmente do papel, da gaveta, do coração e iniciar. Então, coragem, né? Eu digo que o coragem é a palavra, uma das palavras-chave para essa jornada empreendedora, porque coragem quando você vai, mesmo com medo. Tem medo, mas vai. E não é ir de maluco, eu tenho um sonho, vou fazer de qualquer forma. Não, é uma coragem motivada por um planejamento também. O básico que você tem, você vai estudar aquele negócio que você quer abrir, que você quer expandir, ou, enfim, se inserir. Mas não é do nada. Tem um planejamento básico, mas com coragem. Eu costumo dizer, todo mundo fala, eu tenho 2 filhos, né? Um de 17, uma de 12, não parece, mas eu tenho. Então, assim, a gente, quando é mãe ou quando vai querer ter filho, a gente fala sempre, nunca é o momento certo, né? Vamos planejar, vamos esperar. Então, nunca chega aquela hora certa. Empreender é a mesma coisa. A gente tem que ter coragem e ir. Ir com medo mesmo, mas seguir. E um outro pilar que a gente fala sobre essa jornada, o empreendedor, ele precisa ter visão e criatividade. Visão para onde ele quer ir. E quando a gente fala de criatividade, eu não falo criatividade no sentido ligado diretamente à arte. Eu falo de uma criatividade que é muito voltada para você solucionar problemas. Como que você olha, muitas das vezes, o desafio, você é criativo, de fato, para solucionar os problemas. Porque nessa jornada vão ser muitos os obstáculos e vão ser muitos os problemas. Então, a gente precisa ser criativo todos os dias, ainda mais num país que nós vivemos que a cada 5 minutos tudo pode mudar. Precisamos ser realmente criativos e olhar isso como uma oportunidade de fazer e realizar. Olhar os desafios como oportunidades. Eu acho que quem tem visão empreendedora está sempre enxergando isso, né? Aquela velha frase que existe, mas que é clichê, mas é verdade. Enquanto uns choram, outros vendem lenços. Sempre, em qualquer crise, sempre em qualquer desafio, você vai ter uma oportunidade ali. Você tem que enxergar essa oportunidade. Então, acho que isso move o empreendedor, nos move, no caso, também muito, né? Então, a gente entende que desafios são constantes, eles são diários. Mar calmo nunca fez bom marinheiro, isso é verdade. Então, a gente sabe que num processo de desafio, de crise numa empresa ou numa carreira, é ali que as pessoas forjam realmente outro nível que eles alcançam, né? E aí, quando a gente fala de empreender,
a gente também está falando de abrir um negócio que ele resolve uma dor, uma necessidade para o cliente. Mesmo quando a gente está ali do mais simples do empreender, pode ser vender pipoca, pode ser fazer o doce na sua casa, vender para suas amigas, você está atendendo um cliente, você está servindo algo para aquele cliente naquele momento, pode ser uma fome, pode ser um desejo, pode ser alegrar a vida de alguém com um doce naquele dia, mas o principal nessa jornada, independente do tamanho do seu negócio, quando aparecerem os desafios, volta com o teu olhar para o teu cliente. Isso parece também ser muito clichê, mas é o teu cliente que diz a tua estratégia, é o teu cliente que vai dizer o norte para onde você tem que ir com o teu negócio e a forma que você pode ser melhor sucedido. Então, quando a gente olha com um olhar estratégico, observador, atento para o nosso cliente, dali sai a estratégia. Determinação e persistência. Não existe empreender sem essas palavras também, né? É o que eu falo. Todo dia é um desafio, todo dia a gente tem um obstáculo, todo dia a gente tem que tomar uma decisão difícil. E, muitas das vezes, a gente está iniciando um negócio, a gente tem os nossos compromissos, a gente tem que pagar uma folha, tem que pagar a folha de pagamento, tem os boletos que chegam, tem os fornecedores que a gente tem que arcar com compromisso, mas não tem receita. Então, isso vai acontecer, vai acontecer no início de qualquer negócio, isso vai acontecer também com um negócio super consolidado também, porque a gente depende, às vezes, do mercado, a gente depende, às vezes, da situação econômica do país. Então, a gente tem que... A palavra resiliência se encaixa muito bem na determinação e persistência que o empreendedor precisa realmente ter, porque a gente não pode desistir, né? E que bom que a gente não desiste. Eu digo que os empreendedores são corajosos porque a gente gera muitos empregos, então o propósito não é só gerar receita para quem está abrindo o próprio negócio, a gente mexe com muitas famílias, a gente é responsável por essa cadeia, então é isso que a gente sente, né? E um outro pilar é a consistência. Eu falo que a consistência ela sempre vence o talento. Consistência junto com a constância. Muito melhor do que o talento é a gente permanecer no caminho e não desistir. É a gente ser constante e consistente com o que a gente faz. É permanecer. Porque muitas das vezes, na jornada, a gente vai pensar em desistir. Vamos. Vai ser desafiador? Vai. Mas quando você se mantém firme na consistência, cada dia você está mais próximo do teu sonho grande, por mais que não pareça, às vezes. Então, todos esses pilares, a gente acredita que são tópicos importantes para a gente alcançar o sonho grande, mas de nada adianta, de fato, a gente cumprir tudo isso, todos esses protocolos, ou entender esses pilares e perseguir, se a gente não tiver isso latente no nosso coração, lá desde o início, como eu falei, da intencionalidade. Se isso não estiver aqui dentro, se isso não transbordar de dentro para fora, se você não colocar naquilo ali o teu propósito, a tua fé, o teu foco, a intenção de verdade, genuína, verdadeira, não adianta ter esses pilares. Então, isso tudo se complementa para acontecer o sonho grande, né? E aí, a gente entra para os princípios que nós, como empreendedores, a nossa família, né, sempre acreditou como um propósito. Esses são os princípios que nos norteiam como família Moitinho, que a gente sempre usou isso como base, pilar, valores, e a gente entende que são todos esses, mas eu vou falar um pouquinho de cada um muito rapidamente. Eu acho que a unidade, ela está ali num dos valores que a gente carrega. E quando a gente fala de unidade, a gente fala de não só unidade na nossa família, a gente fala de unidade na empresa também, porque onde a Bíblia já diz que onde há divisão, Deus não está, né? Então, assim, onde não há unidade, não há colaboração. E onde não há colaboração, tanto numa empresa quanto na família, a gente não vai ter um crescimento, né? E não vai ter um crescimento sustentável. Então, a unidade é um pilar muito forte. A fé, que não tem nem o que falar, nós somos movidos à fé, a nossa família é movida a isso, a nossa história conta isso. Como a Rê falou, parece muito fácil a gente estar aqui e vocês podem olhar e falar assim, são duas meninas tão novas, com tantas coisas para administrar, mas é um caminho muito longo que foi percorrido, sim, de muita fé. Eu, por exemplo, estou há 15 anos no setor automotivo, onde não existem muitas mulheres, a Rê está há quase isso no varejo de calçados. Então, a gente sempre... A fé move montanhas, né? Isso é clichê, mas é verdade. Então, a gente é movido pela fé, porque o empreendedor, os negócios, eles têm desafios constantes, diários. Então, se a gente não tiver uma fé para sustentar a gente,
realmente a gente padece, não empreende e desiste. Eu brinco que fala que não existe empreendedor sem fé, gente. É um negócio que não combina. Se é empreendedor, tem que ter fé junto, senão não consegue. Verdade. O poder da oração, isso é indiscutível. A gente sempre colocou isso como uma base muito forte, né? A gente entende que onde há um joelho dobrado, a gente tem como passar pelos desafios de outra forma, né? Porque é assim, todo mundo vai passar por desafios na vida, tanto no âmbito pessoal como profissional, mas se a gente tiver um joelho dobrado ali ao Senhor, a gente sabe que a gente pode contar que ali é o nosso sustento, nossa força. Isso vai de encontro também com a dependência de Deus que a nossa família sempre teve, em todos os negócios que a gente já fez, adquiriu, ou que a gente ainda pensa em fazer, a gente sempre coloca isso diante de Deus para entender se é da vontade dEle, para a nossa família, para a nossa vida ou não, falando que a obediência gera bênção. Isso está alinhado também com essa dependência, porque a gente tem exemplos bíblicos de que Abraão obedeceu e foi pai de uma grande nação. A gente tem exemplo que Josué obedeceu e conquistou a terra prometida. Então, assim, a gente entende que a obediência gera bênção, não uma obediência cega, uma obediência que você só vai lá e cumpre sem questionar, mas uma obediência alinhada para entender se é do propósito de Deus e com o teu coração, se essas vontades de Deus e as suas estão alinhadas. Então, a gente entende isso. E o amor. O amor, a gente diz que é o elo perfeito, né? A gente está aqui falando, daqui a pouco entram as nossas primas para falar também. E a gente entende que o amor, ele nos norteia, sim, com uma força absurda, porque o amor, ele transmite respeito, perdão, união. Então, assim, dentro desse contexto todo, a gente consegue levar as coisas da empresa sem conflitar com as questões familiares, porque existe esse respeito, existe essa escuta, existe um amor acima de tudo. E, para contar isso, a gente até tem uma tatuagem, né? Nós 6 como primos, e depois a minha mãe veio fazer uma tatuagem já, né? Muito, muito depois na vida dela, que é essa palavra, amor. Então, isso é muito forte para a gente, de fato. E eu não tenho tatuagem, tá, gente? É a única. E aí, gente, tem uma passagem bíblica que sempre que ela me toca muito, e quando eu falo sobre empreendedorismo e eu tenho a oportunidade de estar no meio de pessoas da mesma fé, eu gosto muito de falar sobre, que é a passagem da mulher do fluxo de sangue. Quando eu leio essa passagem, lá na Bíblia conta que Jesus estava passando no meio da multidão, e quando ele estava passando no meio da multidão, havia uma mulher há 12 anos sofrendo de hemorragia. Há 12 anos ela sofria de hemorragia. E fala que ela já tinha tentado, gastado o dinheiro dela com os médicos da época, tudo, tentando ser curada, e ela não conseguiu ser curada. E há 12 anos, aquela mulher, ela manteve a fé dela. E aí, diz na Bíblia que Jesus estava passando no meio dessa multidão, e ele para, ele fala, quem me tocou? E aí não respondem, era muita gente. Pedro fala, muita multidão, muita gente nos apertando. Ele fala, mas quem me tocou? Porque de mim saiu o poder. E o que mais me chama a atenção nesse texto não é só a fé dela, mas são os 12 anos com uma doença, convivendo com uma doença, e ela manteve, ela ainda acreditou, e ela não desistiu. Porque é muito normal, depois de tanto tempo, depois de tantas tentativas, e eu acharia super compreensível essa mulher falar, gente, são 12 anos, eu vim para cá para passar por isso. Eu vim para o mundo para conviver com essa doença. Deus me fez assim, eu precisava, é o meu destino conviver com isso, mas ela não aceitou mesmo depois de 12 anos. Ela viu o Messias, ela falou, ele vai me curar. Basta eu tocar nas vestes deles, eu serei curada. Então, primeiro, eu falo de 3 chaves aqui, é o sonhar. Ela não deixou de sonhar, ela não deixou de ter a vontade de conquistar uma vida plena, perfeita, saudável. Ela não deixou, esse era o sonho dela. O segundo, a fé, sem dúvidas, uma mulher de muita fé. E o terceiro é atitude e ação. Ela não ficou parada. Ela não ficou parada. Ela viu que o Messias estava passando, ela foi de encontro a ele.
Então, esses 3 pilares, para mim, o não desistir do sonho grande, mesmo depois de 12 anos de tentativas e recebendo nãos e frustrações, isso, para mim, é um grande, grande pilar. O segundo é uma fé realmente dela inabalável e inspiradora para todos nós. E o terceiro é a ação. Porque não adianta a gente também ter fé e a gente não agir para realizar, não ir de encontro, não continuar tentando. Então, toda vez que eu falo, porque para mim isso linka muito também com empreender. A gente tem um sonho grande, mas a gente tem que ter fé, porque o caminho não é fácil. Por mais a gente está vivendo nesse mundo de 15 segundos de stories, de fotos maravilhosas, que tudo que a gente vê parece que é muito rápido, muito simples, muito fácil. A gente está falando de um grupo aqui que foi construído em 50 anos. De 3 gerações, persistindo, lutando, trabalhando com muito suor, continuando trabalhando todos os dias para a gente manter isso. Nunca é simples, nunca é fácil. Por mais que a gente olhe para o outro e ache que é muito fácil, não é. Então, essa é uma palavra que me toca muito e é uma mensagem que, para todo mundo que quer realizar, eu acho que a gente tem que ter e guardar ela no nosso coração. Tudo vai de encontro, né, que a Rê falou, ao que norteia muito a nossa empresa. A gente fala isso e espalha isso aos 4 cantos o tempo inteiro. Sonhar, profetizar e realizar. Então, a gente fala daquele sonho que está lá guardadinho no coração e a gente coloca aquilo para fora, né, com a intencionalidade, de forma genuína. Depois a gente profetiza, a gente dá vida ao invisível. Então, a gente declara que vai acontecer, a gente gera esperança para aquilo ali acontecer no mundo material, né? Porque aquilo ali ainda não existe. Então, a gente profetiza. E depois a gente realiza com muita ação, com muito trabalho, com foco, com energia. E não é fácil, não é realmente... às custas de muito suor e muito trabalho. O que a Rê falou é verdade. Parece fácil, mas a gente está ali todo dia enfrentando um problema, um desafio, uma tomada de decisão, matando um leão por dia. Os problemas, não achem vocês que uma empresa grande, já está tudo consolidado, não tem muito problema. Não, os problemas eles são proporcionais. Ele pode ter em você que está começando a vender brigadeiro para ajudar na renda de casa, vai ser proporcional àquele tamanho. E numa empresa enorme, que já está consolidada com um grupo grande como o nosso, eles também vão ter os problemas. Então, eu acho que isso daí é o que a gente foca, acho que a gente espalha em todas as paredes, todos os cantos da empresa, de fato. E tem algo que eu sempre gosto de falar também e dividir. Toda transformação, esse caminho, ele vai exigir muitas transformações, vai exigir um crescer, um se entregar de corpo e alma. Mas toda transformação sustentável, ela sempre vai vir de dentro para fora. Primeiro é uma decisão interna, é um querer interno de vocês, para depois isso transbordar e reverberar para fora e as coisas começarem de fato a acontecer. Então, toda transformação, ela começa de dentro para fora. E aí a gente fala isso sempre também, que o que define seu destino não são suas condições, e sim as suas decisões. Decisões definem destinos. Por que a gente fala isso com muita propriedade? Porque lá atrás, o meu avô, com 40 anos, que na época, 40 anos, hoje, nós somos muito novas, com 40 anos, né? Mas lá atrás já era visto como uma pessoa mais velha, né? Que já estava, né? Ou tinha que escolher, já estava... fadado aquela carreira, tá daquele jeito, não começar do zero. E a gente fala que ele foi muito corajoso em empreender aos 40 anos, mesmo com medo, como a gente disse, para poder dar uma qualidade de vida, uma segurança, uma tranquilidade aos filhos, né? Na época, aos nossos pais, a esposa dele, a nossa avó. E foi isso que ele fez naquele momento. E com aquela atitude dele, ele mudou o destino de várias gerações. A gente já está na 3ª geração, mas de nada adiantava se ele tivesse dado esse primeiro passo e a gente não tivesse dado continuidade. Então, a gente continuou acreditando no sonho grande dele, a gente continua perpetuando esse sonho, buscando, fazendo acontecer, e é isso que a gente quer passar ainda para a próxima geração e quer levar os valores e os princípios para que eles passem para as próximas gerações ainda. Então, a gente diz que uma escolha de alguém pode mudar o destino de muitas pessoas. E hoje a gente pergunta, qual é a sua escolha de hoje? Você vai sair daqui decidindo qual vai ser a sua decisão que vai te aproximar desse sonho grande. Porque o sonho, cada um tem o seu, e alguns muito latente, outros nem tanto, mas é a decisão que você toma hoje
que vai chegar e vai te colocar mais próximo ou mais distante desse sonho grande. E, para terminar, tem uma frase que eu amo de Nietzsche, que é: quem tem um porquê, enfrenta o como. O como nem sempre é fácil, não é fácil, mas quem tem o propósito, quem tem o porquê, enfrenta o como. Agradeço, obrigada pela oportunidade da gente dividir com vocês. Obrigada por esse dia, essa tarde gostosa. Foi um prazer estar aqui com vocês. Obrigada. E com vocês, Nayane e Keila, nossas primas. Obrigada. Obrigada.